Graças e paz, irmãos. Nessa noite de louvor e adoração, nós estamos iniciando o culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estaremos neste momento orando, pedindo ao Senhor, que Ele esteja recebendo este culto em louvor a dele mesmo e cheiro suave. Então vamos estar orando neste momento para iniciarmos o culto nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de poder falar contigo, de prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus, receba, Pai, com cheiro suave, Pai, até o trono da tua graça, Senhor. Toma cada um, irmão, Senhor, que está neste momento, Pai, ouvindo e prestando culto juntamente conosco de louvor a ti. Deus, perdoe os nossos pecados, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito que não tem te agradado, Senhor, nossos pensamentos, palavras, ações, que seja tudo, Senhor, nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor esteja perdoando, Senhor, e receba, Pai, para que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração a Ti. Deus, muito obrigada por tudo, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? E nós estaremos entoando o hino 377 do nosso cantor cristão. Então vamos todos juntos, aí os irmãos em casa, vamos estar prestando um culto de adoração, este culto de adoração, este hino, de não sei porquê, Então nós vamos saber agora o motivo pelo qual nós estamos louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos pegar as nossas Bíblias e abrir em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 6, nós leremos do 1 ao 14. Amém? Que diz assim. Vamos esperar um pouquinho, para os irmãos pegarem as suas Bíblias. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentais vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Que lindo, né, irmãos? Glória seja dada ao nosso Deus, que morreu por nós, se fez carne e veio morrer por nós, por nossos pecados, e nós temos vida nele, podemos dizer que nosso Deus, ele é maravilhoso, ele presta um amor tão grande que nos deu o seu Filho para morrer por nós, por isso nós estamos alegres, nós iremos continuar louvando ao Senhor Jesus com o grupo de louvor.
agradecer este Cristo maravilhoso que morreu por nós na cruz do Calvário. E a nossa missão é glorificar Cristo. E o nosso texto de hoje diz: por causa do pecado todos morremos. O pecado nos separa de Deus, que é a fonte de toda a vida. Durante a vida ainda temos oportunidade para nos reconciliarmos com Deus, mas a morte chega ao julgamento. Ninguém pode escapar da morte e do julgamento de Deus, mas a morte não precisa ser o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos creem nele possam ter vida eterna. Todos que creem nele possam ter vida eterna. No céu viveremos para sempre com Deus, sem mais sofrimento nem dor. A morte será destruída e a vida vencerá. Amém? E em Romanos 6, 23, ainda diz: depois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nosso Deus, seja aqui, seja em casa, até os confins da terra. Nós devemos louvar, agradecer e exaltar este Deus maravilhoso. Não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor ela não passará. Amém? Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Vamos descer. Cuidadoso para conosco, embora tantas catástrofes tenham acontecido, mas nós estamos gratos ao nosso Deus, a tudo que Ele tem feito, em tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós queremos parabenizar os nossos aniversariantes, a nossa irmã Lavinha, nosso irmão Rivaldo, Calixto e Alice, Lívia, Débora,
Breno, Mateus, Miriam, Luciana, que é hoje, e Dida, que será dia 31. Então, Deus abençoe os nossos irmãos, aniversariantes, né? Nós estamos gratos ao nosso Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? Nós estamos em campanha de missões, né, com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Então, os irmãos, né, continuem orando pelos nossos missionários, né, pela nossa comunidade, né, para que Deus possa estar a cada dia cuidando de cada um dos missionários, também abençoando, né, a nossa comunidade de forma, né, carinhosa, como Ele tem feito, né, a cada dia. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormem. Amém? Esse texto se encontra em 1 Tessalonicenses, é o 4, 13 e 14. Então, nós estamos gratos ao nosso Deus. Nós estaremos cantando o hino 295, né, do nosso canto cristão. Nós estaremos cantando a primeira e a última estrofe, né, em agradecimento ao nosso Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, né, que os irmãos têm devolvido ao Senhor. Então, nós estamos felizes, né, por este momento, embora, né, as dificuldades, nós estamos gratos, entregamos, né, primeiramente o nosso coração, né, como oferta agradável ao Senhor, também, né, as nossas ofertas, né, financeiras, né? Então nós estamos gratos ao nosso Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então nós iremos orar agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer nas nossas vidas. Senhor, nós te damos graça mais uma vez, ó Pai, por essa rica oportunidade que nós temos de poder louvarmos e agradecermos o Teu nome. Deus, recebe, ó Pai, os dízimos, as ofertas, Senhor, no Teu altar, Deus. Que possamos usar, ó Pai, para o mantimento na Tua casa, assim como o Senhor, ó Pai, ordenou. Deus, abençoe o Teu servo, pastor, que irá ministrar a palavra neste momento, Senhor. Usa o Teu servo, Pai, como instrumento, Senhor, para que fale aos nossos corações, Pai, e que possamos estar com os nossos corações abertos, Senhor, com os nossos ouvidos atentos, Senhor, a ouvir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. E que haja mudança, Senhor, haja arrependimento, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós já cremos que o Senhor irá fazer tudo conforme a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, muito obrigada por tudo. Continua conosco. E abençoe os nossos irmãos que estão nos seus lares, Senhor. Abençoe os missionários que estão nos campos. E toma cada um, Pai, especialmente, Senhor, nas Tuas mãos. Muito obrigada por tudo. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso pastor, Leonardo, está com a palavra neste momento.
Graças a Pai, meus amados irmãos, nós estamos nesse desafio, nesse período aí, estamos realizando culto online, vocês estão aí em casa, mas nós estamos aqui exatamente para poder transmitir o culto para vocês, até que tudo venha passar. E nós cremos que vai passar. Nós vamos aproveitar esse momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 16, vamos estar lendo o versículo 19 e o versículo 31. Lucas 16, o versículo 19 até o versículo 31. Diz assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlcera, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos estar orando. Senhor, nos dê a direção da tua palavra, o entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor deseja para os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse texto, vamos falar sobre a vida após a morte, vamos falar sobre a eternidade. Nesse momento, que é um momento que nós consideramos como crítico, devido ao que tem acontecido, que está acontecendo, nós decidimos fazer uma reflexão sobre a eternidade, sobre a importância de estarmos nesse momento fazendo essa reflexão. O texto, eu fiz uma divisão do texto em 3 períodos.
nós temos então o primeiro período no texto, que é o período que nós consideramos como temporal. Nós vamos encontrar no segundo período, que é o período que nós chamamos de um período de transição, e o terceiro período, que é o período em que nós consideramos como atemporal. No primeiro período, a narrativa, porque o texto é uma parábola, é uma narrativa, Jesus está assim apresentando uma história, contando uma história, mas nós precisamos entender que na história, Jesus apresenta aqui no primeiro período, Jesus apresenta Lázaro e apresenta o rico. Então nós temos aí dois personagens, são dois personagens. E no texto, nós vamos ver Jesus, então, falando de um homem rico. O texto não dá nome a este homem, mas nós sabemos que essas histórias, Jesus geralmente ele pegava exatamente situações, que eram situações ali do cotidiano. Então nós vamos adentrar a questão do contexto, que existe um contexto aqui. Esse personagem, ele existia na época de Jesus, e aí nós tentamos entender quem poderia aproximar a ideia aqui do rico. Logo, aqui mesmo no versículo 16, nós vamos entender que há uma possibilidade de Jesus estar referindo a esse personagem à elite da época, além também daqueles que eram considerados avarentos. Então não significa aí somente os ricos, mas aqueles que, mesmo não sendo ricos, viviam uma vida de avareza. Tanto é que Jesus Cristo, aqui mesmo no capítulo 16, no texto que nós estamos lendo, aí o versículo anterior, Jesus vai falar exatamente dos fariseus. Ele vai dizer que os fariseus eles eram gananciosos, e por serem gananciosos, eles zombavam daquilo que Jesus estava, então, assim, transmitindo, porque Jesus, no versículo 13, Jesus vai falar: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus ele está aqui diretamente se dirigindo a um público. Esse público, embora a narrativa aí é uma história, é uma parábola, mas Jesus está exatamente trazendo a realidade através da parábola, introduzindo uma verdade existente no seu tempo. E aqui nós vamos ver que esse grupo era um grupo que estava ali, vivia ali com Jesus. Então, um grupo que tinha assim que tinha uma história. E nós vamos descrever algumas questões, porque o próprio Jesus vai descrever aqui no texto. Jesus vai falar que o rico, ele vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia fazendo banquetes. O texto fala aqui, regalava esplendidamente. Então ele vivia de banquetes, ele vivia fazendo banquete. E aí, quem a gente poderia, digamos assim, tentar fazendo essa análise comparativa, tentar comparar a que tipo de personagem Jesus estava se referindo nesse tempo? Quando nós pegamos Mateus 23, então Jesus fala dos fariseus, e aí Jesus, falando dos fariseus, Jesus vai descrever lá no texto, exatamente, trazendo elementos que nós vamos encontrar aqui, descrições que nós vamos encontrar aqui no texto, relacionando
aos fariseus, dizendo que eles gostavam de banquetes, dizendo que eles gostavam de alongar os vestidos, dizendo que eles gostavam de ficar nas praças, porque gostavam de elogios, certo? Então, Jesus vai exatamente aí trazendo, nós vamos encontrando pistas no próprio texto para tentarmos entender que tipo de personagem Jesus está então trazendo, introduzindo aqui no texto, e que nós podemos assim, analisando, perceber e possivelmente dizer que aquele personagem estava se referindo àquele tipo, àquela determinada pessoa. E aqui nós vamos ver que o texto vai dizer que o rico, ele vivia esplendidamente. E no versículo 20, vai dizer que ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras. Então, exatamente diante daquele rico, havia um homem, um mendigo. E aí, entendendo, ainda trazendo, tentando aprofundar essa ideia relacionada ao personagem, ao rico, nós vamos ver aqui que dentro do texto, Jesus vai falar que lá quando ele estava lá, quando ele morre e ele está lá no outro lado da vida, lá ele consegue ver Abraão e chama Abraão de pai. Então nós vamos poder perceber que de fato Jesus estava falando exatamente para essas pessoas, aquelas pessoas que relacionadas, nós vamos ver também não só os fariseus, mas saduceus, os escribas e a multidão, aquelas pessoas da multidão, muitas que viviam uma vida de avareza. E aí, o que é que o texto relaciona aqui, falando sobre essa questão, é que lá em Mateus 3, João vai exatamente dizer que essas pessoas, esses fariseus, escribas e saduceus, eles diziam que Abraão era pai deles. Então aqui fica claro que Jesus tinha um personagem aí, digamos, bem definido, e ele estava assim na história retratando esse personagem. Mas aí nós vamos ver, no texto, quando ele vai colocar a questão do rico, certo? Do Lázaro, que era pobre. O texto, quando se refere à questão relacionada a mendigo, então no caso ele era mais do que pobre, porque a expressão lá no grego é uma expressão que está trazendo a ideia, que é a ideia do fetokos, que é a expressão lá do grego. Essa expressão que aparece para a ideia que está relacionada, à ideia do mendigo, vai trazer também a ideia de aquele que na verdade miserável. E aí, quando nós analisamos aqui a história, nós vamos ver que o rico, ele não tinha nome. Na narrativa, o rico não tem nome. Jesus dá nome ao mendigo, ao indigesto, porque também esse é o sentido da palavra lá, aquele. A expressão que aparece lá no grego dá a ideia também daquele que é indigesto. E aí, quando nós vamos analisar, o texto diz que Lázaro tinha, além de ser um mendigo, além de ser um miserável, Lázaro ele tinha lepras, que era a pior doença da época. Inclusive, quando nós vamos analisar a questão que está relacionada à questão da lepra, a lepra hoje ela é conhecida como uma doença crônica transmissível. Ela é transmissível. A doença que Lázaro tinha, que é chamada lepra,
Essa doença, ela hoje é chamada de hanseníase, que é uma doença contagiosa, muito contagiosa, e nós vamos ver que o estado físico de Lázaro era deplorável. Lázaro estava exatamente, vivia esse período aí que nós chamamos de período temporal. Ele vivia uma vida completamente, digamos assim, analisando a situação dele, nós podemos dizer que Lázaro tinha uma vida desgostosa. E aí o que é que vai acontecer? Acontece que no texto que nós lemos, falando então de Lázaro, que nós vamos perceber aí dois personagens, então Lázaro e o mendigo. No texto vai dizer que os dois morreram, e aí nós vamos ver um outro período, porque nós temos o primeiro período, que é o período temporal, né? Do período temporal para o período de transição. O período de transição nós chamamos esse período da morte, porque a morte é a transição para exatamente o tempo, vamos dizer assim, o período temporal para o período atemporal, que aí no caso da existência para a essência. Então, nós analisando o texto, nós vamos ver que a narrativa apresenta dois versículos para falar sobre esse período aí temporal. Um versículo para falar sobre o período de transição, e nesse período de transição que nós chamamos que é a morte, o texto vai dizer que a morte veio tanto para o miserável quanto a morte veio para o rico. Quer dizer, morreu o miserável e também morreu o rico. E o interessante é que aqui no texto vai mostrar que o rico, o mendigo, ele morre e ele é escoltado. Aliás, o mendigo morre e ele é escoltado pelos anjos. Então o texto vai dizer que os anjos que vai estar exatamente conduzindo ele para esse outro lado da vida. Mas o rico, ele morre e é sepultado. Então aqui nós vamos perceber que o texto não fala que o mendigo é sepultado. Possivelmente o mendigo ele morreu com alguém sem nenhuma, vamos dizer assim, como indigesto, né? Indigente. E aí o que é que acontece? Acontece que nessa realidade que nós estamos vendo, que está relacionado ao rico e ao pobre, nós vamos perceber que quando ele morre, então morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. E aí o texto vai dizer que no Hades, a expressão Hades aqui é a expressão de túmulo, que dá a ideia de túmulo, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então ele vai ver exatamente Abraão lá, e a ideia aí, então agora nós vamos ver a ideia da eternidade, o terceiro período, que o terceiro período, trazendo essa ideia aí vamos dizer assim, da eternidade, que agora é o terceiro período. Esse período é um período em que nós vamos ver duas situações para cada um. O estado de espírito do rico é um estado de sofrimento, é um estado de angústia. O estado de espírito do rico é um estado de sofrimento, do pobre é um estado de paraíso, a ideia de paraíso. Ele está exatamente agora vivendo na eternidade, totalmente contrário do que ele vivia na existência. E aí o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver nesse texto que Jesus, nós vamos ver o que nós chamamos de antítese, que é uma tese que já existia lá na cabeça dos próprios religiosos, dos fariseus,
E essa tese era que os ricos, eles eram ricos porque eles eram, digamos assim, eles tinham um estado de espiritualidade elevado diante de Deus, né? E eles tinham Abraão, esses fariseus, esses religiosos, eles tinham Abraão como vamos dizer assim, um padrão da sua fé. Quer dizer, Abraão, por ser rico, e aí como exemplo, dizendo que aqueles que tinham uma espiritualidade elevada, esses, então, também a sua relação com Deus é uma relação de intimidade. E aí, essa teologia, que hoje nós vamos ver, que ainda é uma teologia que nós podemos ver com outro nome, chamada teologia da prosperidade, traz exatamente essas ideias, que são ideias muito parecidas. Então, Jesus está desconstruindo. Jesus podia falar, não com o pobre, ele poderia ter falado com o rico, porque, na verdade, contando a história, o problema aqui não era se era rico ou se era pobre. O problema aqui é exatamente Jesus está tratando dessa questão porque havia muitos ricos naquela época que eles eram arrogantes e eles também eram religiosos. E aqui nós vamos ver que havia essa relação de religiosidade no coração deles quando eles então vão trazer a questão de Abraão. Então, o que é que nós vamos perceber dentro dessa questão que nós vamos ver? Nós vamos ver 3 teorias que Jesus está exatamente fazendo. A primeira teoria é a questão da teologia da prosperidade. A segunda teoria está relacionada àquela ideia que eles tinham quando Abraão, Jesus conta aqui na parábola, que Abraão vai dizer que não havia possibilidade daqueles que já passaram dessa existência para a essência, não havia possibilidade deles retornarem. Então Jesus ele vai colocar, falando aqui no texto, ele vai exatamente dizer que não havia essa possibilidade, quando ele pede para que isso aconteça. E na teologia, por exemplo, nós vamos ver alguns judeus, eles vão defender as chamadas, nós temos lá, eles têm lá a literatura deles, a Cabala, chamada Cabala, e nós vamos ver alguns textos, algumas ideias, e alguns judeus trazendo essas ideias, de que aqueles que morrem, eles podem, então, nesse estado aí, eles podem, uma vez que eles, na vida, aqui na existência, eles não agradaram o eterno, então eles ficam ali naquele estado intermediário, que é o estado que alguns na teologia católica vai falar do chamado purgatório. Então é muito parecido com a ideia do purgatório. Mas aqui Jesus mostra na parábola que não há possibilidade de haver esse estado chamado intermediário. Então aqui nós estamos vendo, na fala de Jesus, e eu vejo Jesus como a maior autoridade para se falar da eternidade, e aí Jesus mostra aqui na parábola que não há essa possibilidade. A outra questão é a questão que nós vamos ver nos espíritas, quando eles vão dizer que aquela ideia da possibilidade de um espírito que morreu retornar, ou para cumprir alguma coisa, ou para fazer algo. Quando Jesus diz também aqui, ele mostra, e na expressão aqui, quando ele fala exatamente ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, não poderia, então, converter ninguém, não, porque esse não é o propósito de Deus. E aí no versículo 31 ele fala, tem Moisés e os profetas falando, referindo aos textos, referindo então aos escritos. Então a ideia aqui é exatamente essa ideia. Então nós vamos ver 3 teses ou teorias sendo aí, Jesus desfazendo essas teorias através da parábola, mostrando exatamente que a teologia da prosperidade ela não tem fundamento nas escrituras, não tem fundamento exatamente na teologia que Cristo está construindo. A teologia, que é a teologia do purgatório, a teologia desse estado intermediário, não tem também base com a teologia que Jesus está trazendo, porque nós estamos falando aí daquilo que Jesus está dizendo. E a teologia que dá a ideia que o homem morrendo, ele precisa retornar a essa vida para resolver alguma coisa, também Jesus está dizendo aqui no texto
que não existe essa possibilidade. O que nós podemos pegar nesse texto e tentar trazer para nós é, amados, a ideia de que para aqueles que creem em Jesus Cristo são fiéis, porque o que Jesus está tentando trazer para nós em relação a Lázaro não é o fato de Lázaro ser pobre ou rico, porque nós vamos ver muitos pobres que são arrogantes e muitos ricos que são arrogantes. Nós vamos ver também muitos pobres que são humildes e muitos ricos que são humildes. Mas Jesus está aqui trazendo, e aí ele vai dizer, ainda no capítulo 16, ele vai dizer o seguinte, versículo 12, no versículo 12. E se, no 11 diz assim, se pois nas riquezas injusto, vamos lá para ler o 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se pois nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Aí ele vai colocando exatamente essa questão. Então a questão aqui do texto, Jesus está dizendo, há esperança para aqueles que são fiéis na eternidade, que são fiéis a Cristo, aqueles que têm um compromisso com Cristo, porque o texto difere que possivelmente Lázaro, embora sendo mendigo, embora sendo pobre, o texto vai dizer que Lázaro, o texto infere a ideia, quer dizer, nós compreendemos que possivelmente Lázaro é fiel, porque no texto anterior Jesus está falando, mostrando aí exatamente a necessidade da relação com Deus, uma relação de fidelidade. E a questão que envolve a outro personagem é a questão da infidelidade. Embora ele sendo rico na existência, embora ele tendo tudo na existência, mas isso não é a garantia para a eternidade. Então, o que garante a gente uma eternidade com Deus, uma eternidade podendo ter uma relação com Deus, a garantia que nós vamos ter é exatamente se nós somos fiéis a Cristo nessa vida, nessa existência. Por quê? Porque esse período que todos nós vamos passar, que é o período de transição da morte, que a morte vai, todos nós passaremos por isso. Então, o que é certo realmente é a eternidade, tanto para aqueles que não creem, uma eternidade sem Deus, porque o texto vai dizer que Lázaro, o rico, ele nesse estado, pós-morte, ele viveu então num estado de tormento, e que Lázaro, nesse estado, ele viveu pós-morte, ele viveu então num estado de paz, num estado em que ele tinha uma relação com Deus. Meus amados, nós vamos orar. Nós tivemos aqui um problema que foi com a energia, mas nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo a Deus a direção, e que nós sejamos como Lázaro, que nós possamos ser fiel. Existem muitos ricos que são que nem Lázaro, existem muitos pobres que são que nem Lázaro, e existem muitos ricos que são que nem um rico, e existem muitos pobres que são que nem um rico, arrogante. E o problema aqui é exatamente isso. O que nós somos diante de Deus, que nós permitimos diante de Deus, que Deus esteja assim, nos usando como instrumento para exatamente fazer aquilo que é a vontade dele, é isso que vai valer. A nossa relação com Deus que vai valer, a nossa relação com Deus aqui na existência é que vai exatamente pesar na eternidade. Vamos orar, pedindo a Deus a direção dele. Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus que nós oramos, agradecido por tudo. Amém. Amém, irmãos, graças a Deus nós estamos felizes por essa oportunidade que nós temos de poder ouvir a palavra do Senhor. Como o pastor falou, nós tivemos uma queda de energia, mas isso não nos impediu de estarmos louvando e exaltando o nosso Deus. Então, irmãos, que sejamos fiéis, que possamos ser como Lázaro, ter um coração fiel a Deus, temente ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe com a oração silenciosa. Nós estamos despedidos. Deus abençoe cada um dos irmãos.